palavra é pequena, mas é sem dúvida sinônimo de um grande sofrimento. Ela geralmente vem quando a gente menos espera, aprisiona, incapacita. A dor certamente não é apenas uma sensação. Para muitos, ela é uma parceira inseparável. E eu era muito magrinha e eu tinha muita dor no pescoço, no braço, assim. Eu pegava as coisas, eu derrubava no chão. Eu sentia dor nos meus braços, principalmente nas pernas, que os meus músculos muito doloridos, e nos braços e no ombro. Tudo, e dor de cabeça. Até meu rosto doía muito. Comecei a sentir umas dores do lado direito do meu corpo, assim, sem nenhuma causa que eu pudesse relacionar essas dores. Aconteceram do nada. Um sintoma que afasta trabalhadores, leva milhões de pessoas aos hospitais, causa medo, depressão. Problemas de saúde, acho que eles aparecem sem aviso, né? E a gente tem que estar aí sempre disposto e enfrentar o que aparece. Tenho artrose nos meus 2 joelhos, eu tenho cisto no direito, atrás. E tenho artrose na coluna, que é na cervical, e tenho na lombar. E bursite no meu braço direito e tendinite. Isso acarreta muita dor. Muita. Essa, tudo que sustenta o rosto até aqui. Eu puxava meu cabelo assim de dor. Eu cheguei a fazer um tratamento de canal num dente saudável. Porque você falava, não dói muito. Daí eu achava que era sinusite. Assim, é uma dor enlouquecedora. A maioria dos pacientes desta clínica apresenta dores em diferentes partes do corpo, além de sintomas de ansiedade. Um cenário que aumentou ainda mais durante a pandemia da Covid-19, mas que pode ser amenizado ou até mesmo vencido com a ajuda dessas poderosas agulhinhas. Difíceis de ver, mas fáceis de sentir. A acupuntura é uma técnica da medicina tradicional chinesa. Chegou no Brasil ainda no século XIX. Veio para o país nas mãos de imigrantes chineses. Eles desembarcaram no Rio de Janeiro para trabalhar em plantações de chá. Na mala, alguns traziam pequenas agulhas que, ao serem aplicadas no corpo, produziam sensação de alívio. Os registros históricos, eles mostram a chegada da acupuntura há mais de 2 séculos. Trazido por imigrantes asiáticos, japoneses e chineses, que vieram trabalhar em lavoura de café, de chá, de arroz, no estado do Rio de Janeiro e de São Paulo. Então, a acupuntura e a medicina chinesa, elas entraram por meio desses imigrantes, em que nas suas colônias de convívio sempre tinha lá um colega que praticava a medicina chinesa, trazida lá da sua terra natal, né? E aí foi se popularizando no nosso meio brasileiro. Mais tarde, veio uma fisioterapeuta alemão que veio para a região do Jardim, então ele começou a dar aula para médico e não médico. Só que naquela época, quando ele é fisioterapeuta, então o conhecimento dele era mais limitado, tá? E por isso também não evoluiu muito, tá? Em 1990, então alguns médicos de acupuntura começaram a se formar uma sociedade chamada Sociedade Médica Brasileira de Acupuntura. Ele começou a fazer intercâmbio entre eles. Aí também começou a chamar médicos da China para ter intercâmbio maior, tá? Aí, então, nessa época, também voltei da China. Então, eu também ajudou muito para trazer a cultura da China para cá. Voltou para o Brasil como seus antepassados, carregado com agulhas e conhecimento milenar. Hoje é considerado um dos médicos mais conceituados da área. Montou sua clínica e ajuda pessoas como a Dona Maria. Na verdade, eu nem conhecia esse método para tirar dor. Eu trabalhava com uma ex-patroa minha aqui no Alto de Pinheiros e um dia eu caí da escada.
Aí ela falou, o que foi? Eu falei, não sei, eu tô com muita dor no meu corpo, acho que me deu tontura. Aí ela falou, eu conheço, a minha filha conhece um médico que ele é muito bom na acupuntura. Você gostaria de conhecer? Eu falei, do jeito que eu tô, até furada de faca para mim vai ser bom para tirar a dor. Aí ela falou, então eu vou te encaminhar para lá. Aí ela me deu o cartãozinho, eu liguei e mandaram eu vir aqui. Aí através daqui, cheguei aqui, me examinaram e foi constatado que eu já vim com essa síndrome de fibromialgia. Aí o Dr. Hong que me atendeu no dia, aí eu falei com ele, ele falou, então tudo bem, vai continuar aqui até... E aqui eu fiquei. No primeiro dia eu achei estranho por conta das agulhas. Para mim, eu não sei o que era pior. Mas depois eu acostumei, na semana fiquei muito bem. E depois eu acostumei, todo fim de semana, quando tinha, eu vinha. Diarista, ela começou a sentir muitas dores. Foi diagnosticada com artrose e fibromialgia. Eram dores tão fortes que ela não sabia o que fazer. Tem bastante coisa que eu faço que eu não fazia antes. Por exemplo, a minha casa é sobrada, então para mim subir escada era um absurdo. Hoje eu subo normal assim, tenho dor no joelho, mas eu subo com menos dor do que eu subia antes. E se for para mim subir uma escada na casa dos meus patrões, eu subo de uma boa. Não tenho tanta dificuldade, porque eu sentia muita dificuldade nas minhas pernas. Muita. E hoje não, graças a Deus eu estou bem melhor do que antes. Então, quando a gente tem dor crônica, a dor não é apenas um sintoma, ela vira uma doença em si. Metade das pessoas que têm dor crônica tem insônia, tem depressão, tem ansiedade. Então, você conseguir tirar um pouco desse fator, você conseguir eliminar 30% da dor, isso faz uma diferença brutal na vida da pessoa. Volta a ter relacionamento familiar, volta a melhorar um pouco a performance no trabalho, volta a melhorar um pouco o ânimo. Então, é muito interessante, é muito prazeroso a gente ver as pessoas relatando esse benefício. Para mim foi, continua sendo, porque depois que eu comecei a fazer esse tratamento, aí eu comecei a trabalhar melhor. Comecei a sentir menos dor do que eu sentia muscular, né? Porque artrose, essas coisas eu já tenho mesmo. Mas aí foi melhorando aos poucos. O fato de você inserir uma agulha, né, desencadear uma série de reações neuroquímicas do próprio organismo, né? Eu tenho a liberação dessas substâncias de tal maneira que ela traz ao organismo um efeito de anti-inflamação, analgesia e um relaxamento psicomotor. Então, a acupuntura nessa situação, ela ajuda tanto para aliviar a dor, diminuindo então a intensidade da dor, como também dá um pouco de relaxamento. Muitas vezes a pessoa está agitada ou então com problema de sono e a gente consegue corrigir um pouquinho desses outros fatores. Acompanhamos uma sessão com a Dona Maria. Ela chegou até a clínica com uma queixa no ombro. Bem, sou Marcos, como você está hoje? Hoje eu estou mais ou menos, hoje eu estou com dor no meu ombro. Tá. Dá uma examinada, vamos ver como que está o ombro aí, tá bom? Então, primeira coisa, vou pedir você fazer um joia para cima, isso, com o braço esquerdo agora, e manter o braço elevado um pouco mais reto. Força para manter o braço para cima, não deixa eu baixar o braço. Tudo bem? Tudo bem. Faz um joia para baixo agora e força para manter o braço elevado. Tá. Agora, apoia o braço no outro ombro e força para manter o braço para cima também. Tudo bem? Tudo bem. Tá bom. Agora, força para virar o braço atrás aqui das costas. Esse aqui? Ou... Esse braço esquerdo mesmo. Isso. Força para empurrar minha mão. Tudo bem? Tá bom. Deixa eu só testar um pouco agora a mobilidade, tá? Eu vou mexer um pouco para os lados, para cima e para fora. Tudo bem assim? Tudo bem. Tá bom. Agora, vamos lá. O que eu quero ver? Vira um pouco o pescoço para o lado direito. Isso. Encosta o queixo no peito. Ok? E agora vai para trás o máximo que conseguir. Piora a dor? Alguma coisa diferente? Piora. Piora um pouco? Muito. Tá bom. Então eu vou fazer um pouco de acupuntura, mostrar um pouco do agulhamento para aliviar essa dor. Sim. Tá bom? Ok. O foco do médico é na região da cabeça. Os pontos escolhidos vão desde a região da nuca até a testa.
Então, primeiro examina o paciente, faz a limpeza da pele, apoia o tubinho e bate. A grande maioria dos pontos é para ser quase imperceptível, para não causar nenhuma dor. Então também está acostumada, né? Se a gente agulhar músculo, às vezes dá uma fisgada. Sim. Mas na cabeça, nada demais, né? Tudo bem? Tudo bem. Esse pontinho para relaxar também, você já está bem acostumada. Esse aqui dá uma fisgada leve. Esse é o melhor. Esse aqui faz relaxar bem, né? Eu já dormi na maca e o médico que me chamou. A escolha dos pontos não é por acaso. São locais específicos associados a diversas outras partes do corpo. Temos dois tipos de efeitos. Eu posso agulhar o paciente em qualquer ponto que eu vou ter um efeito inespecífico, ok? Agora, se eu quero otimizar o efeito da acupuntura, eu preciso ser um pouco mais assertivo. E a escolha do ponto é importante. Na verdade, os livros antigos falam que você pode até errar o ponto, não pode errar a escolha no meridiano, ou seja, o caminho que vai conectar a superfície até o órgão que você quer atingir, coração, fígado, pulmão. Então esse que é o ponto principal. Eles enfatizavam muito a questão do meridiano, porque é como se eu quisesse, eu quero ir para uma cidade X, né? Por onde que eu vou? Você pode sair de qualquer ponto, mas você tem que pegar a estrada correta, senão você não vai chegar lá, né? É mais ou menos essa analogia. Eu preciso ter o ponto que está localizado dentro do meridiano, e o principal é isso, o meridiano correto, que é a estrada que vai levar aquela informação para onde você quer. Aí você tem o efeito específico. Eu quero tratar a dor de cabeça. Então, esses meridianos não servem, esses servem. Eu quero tratar a dor de cotovelo. Esse chega até o cotovelo. Não, esse não chega. Então, é por aí que a gente faz essa escolha. O paciente, às vezes, hoje mesmo uma paciente perguntou para mim, vocês colocam remédio na agulha? Não, é só a agulha de aço inoxidável mesmo, tem os pontos corretos, a manipulação da agulha, o estímulo que você faz na agulha e você vai propiciar uma analgesia também. Nós temos já mapeados, isso já desde a antiga China, pontos de acupuntura que têm ação sobre o sistema psíquico, né? Então, nas costas, né, nós temos ali alguns pontos que são de influência, por exemplo, no psiquismo. Então, nós podemos usar esses pontos também. Então, sobre esse assunto dos pontos meridianos, nós temos aqui os mapas dos meridianos em que você pode observar que os meridianos, eles correm em superfícies aqui no lugar que você tem menos o sol, a incidência do sol, que são os meridianos Yin. Então, dependendo do problema, eu preciso ver por onde correm esses meridianos, né, para escolher de modo adequado o trajeto mais propício. Então, por exemplo, se a pessoa tem um problema nas costas, eu vou escolher os meridianos que passam pelas costas, como, por exemplo, o meridiano da bexiga, que é considerado o maior meridiano do organismo, ou meridianos do braço, como do intestino delgado, intestino grosso, que passam pela região também, dessa região mais escura da pele. E não é só de dores musculares que a acupuntura ajuda na qualidade de vida. Luciano Curucci é ginecologista, atende pelo SUS Mulheres com as mais diversas queixas. O tratamento é gratuito. Principalmente na saúde da mulher, na saúde feminina, nós temos inúmeros campos de ação para a acupuntura. A gente começa, então, por exemplo, tratando dores na mulher. A dor pélvica crônica, que é de difícil diagnóstico, difícil tratamento, nós conseguimos fazer um diagnóstico correto junto com a ginecologia e conseguimos tratar melhor esses casos de dor pélvica crônica dessas mulheres e principalmente os casos de cólica menstrual, as dismenorreias, nós auxiliamos muito nesses casos.
Existem evidências que mostram influência na regulação dos ciclos menstruais, alivia dores de cabeça, entre outras dores. Quem sabe bem dos benefícios é a Ana Carolina. E para cólica não se fala, é a tal da coisa. Você passou o dia inteiro, ai que cólica, daí vai lá, pim, e passou a cólica, passou, não tem mais. É muito gostoso, é muito... E essas coisas do dia a dia, às vezes, você tá um tempo sem ir no banheiro, que mulher também sofre muito com isso. Você fala na hora da sessão, ela vai pôr 2, 3 agulhas, às vezes você nem sente essa agulha, porque quando é dor muscular, na hora que põe, dá esse relaxamento. Mas às vezes, quando é para o funcionamento do corpo, você não sente a agulha. Você não sente, nem na hora que coloca, nem... Você fica até na dúvida se você tá com a agulha ou não, porque você não sente ela. A empresária conheceu a acupuntura logo após o nascimento do primeiro filho. Ela sentia muitas dores durante a amamentação. E daí eu senti realmente uma necessidade de procurar acupuntura quando nasceu meu primeiro filho. Porque eu optei pela amamentação exclusiva e eu era muito magrinha e eu tinha muita dor no pescoço, no braço, assim. Eu pegava as coisas, eu derrubava no chão, de ficar muito tempo com a cabeça do bebê aqui, né, e uma pressão. E daí eu falei, eu não quero me entupir de remédio, inclusive porque vai passar para o leite. Então foi nesse momento que eu resolvi procurar acupuntura para tratar dessas dores da minha recém-maternidade. Ela se surpreendeu, pois a acupuntura ajudou também na produção do leite materno. Eu fazia o agulhamento para estimular o leite, porque eu conseguia amamentar meu filho, mas eu não tinha uma grande quantidade de leite. Então ela fazia essa parte para estimular o leite para o meu bebê. Eu conseguia amamentar exclusivamente até os 6 meses de idade, sem água, sem absolutamente nada. E eu sei que a acupuntura foi fundamental para eu conseguir, tanto com as dores físicas, quanto com a parte fisiológica, assim, de você produzir leite, do seu corpo entender tudo isso que está acontecendo. É muito legal. Dentro da obstetrícia, dentro do pré-natal, a acupuntura é muito bem-vinda, justamente porque a gestante não pode usar muitas medicações analgésicas. Então, no caso de dores em gestante, praticamente 70% das gestantes vão apresentar dor na região lombar, as lombalgias da gravidez. E a acupuntura vem auxiliando de uma forma muito eficiente nos tratamentos de dores na gestante. Casos também de êmese gravídica, ou seja, aqueles vômitos do início da gestação, a acupuntura também tem um efeito benéfico muito importante auxiliando nesses casos. Eu acho que me ajudou a emagrecer mais rápido no pós-parto, porque vai te ajudando. Inclusive, ela agulhava, porque você fica com o útero muito dilatado, claro, tinha um bebê. Então, ela fazia os agulhamentos para o útero ir entendendo e voltando para o lugar. Então, eu voltei à minha forma de antes muito rápido e eu acho que a acupuntura também ajudou. A acupuntura é uma especialidade médica reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina desde 1995. Hoje há cerca de 4.000 profissionais habilitados. A gente tem que ter acupunturista formado numa faculdade de medicina. Por quê? Porque ele tem que saber fazer o diagnóstico. Eu posso ter uma dor da coluna e não ser nada, mas pode ser um tumor. Eu posso ter uma dor que é uma hérnia de disco e aí vai. Eu posso ter uma outra patologia. Não adianta eu tirar a dor se a doença está progredindo. Eu preciso saber o que é essa doença, em primeiro lugar. Depois eu posso ir tratar. Então ela funciona muito bem. A acupuntura é uma especialidade médica. Nós temos o Colégio Médico Brasileiro de Acupuntura, reunindo todos os médicos acupunturistas do Brasil todo. Temos representações em todos os estados. Nós estimulamos a participação de simpósios, de congressos para atualização científica desses nossos associados. E nós estimamos cerca de mais de 4.000 médicos titulados em acupuntura no Brasil, tanto servindo no SUS, quanto em convênios e particulares. A acupuntura não é só espetar, não é só você furar a pessoa, depende muito do diagnóstico.
Então, por isso, você saber examinar, saber o diagnóstico do paciente, saber o que você está tratando, saber afastar algumas outras causas, também é parte do tratamento. Por quê? Não adianta você só espetar uma mão, você achar que é um problema na mão, mas na verdade é um problema na coluna. Você vê que é uma hérnia de disco, a pessoa tem algum sintoma mais crônico na coluna e que na verdade a pessoa sente apenas repercussão na mão, mas a causa é na coluna e não na mão. Então, nesses casos, a gente vê falha de tratamento, ou seja, a acupuntura poderia não funcionar, os tratamentos não têm a resposta que a gente deseja. Aí isso pode ser ou problema do tratamento ou questão do diagnóstico. Então, por isso sempre a questão de uma avaliação médica específica é importante para você fazer o plano de tratamento para poder ter essa resposta melhor da pessoa. A cada ano, mais escolas de medicina trazem acupuntura na formação dos futuros médicos. A especialidade ainda é uma terapia disponível no SUS. As pessoas vão começar a enxergar isso e como é importante essa integração e colocar mais matérias por mais tempo da acupuntura com a medicina chinesa dentro das faculdades aqui no Brasil, como já está sendo feito isso lá na China. 西医学是现代化科学性探究眼睛看不到的物质及机转，中医学是传统上哲学性推演眼睛看得到的症状去分类，两者各自拥有独特的思路与语言，所使用的术语并不尽然相同，但围绕在人体正常的生理功能及疾病的病理表现这些共通点上，发展出不同的诊断依据及治疗方法。 As pessoas acham que a acupuntura pode ser um tratamento só procurado em consultórios particulares, clínicas particulares, mas não, a acupuntura sim está inserida no SUS. Nós temos unidades de saúde onde temos profissionais médicos capacitados para exercer a acupuntura com a especialidade da acupuntura. Eu sou um deles, por exemplo, mesmo eu tenho orgulho de atender no SUS, sim, e a gente atende com o mesmo carinho no SUS que a gente atende no consultório particular, no consultório do convênio, e no SUS a gente atende sim com o mesmo carinho. Sem pedir licença, ela aparece, causa transtornos, modifica a rotina e dói bastante. Mas, graças à técnica milenar e às mãos dos médicos especialistas, a vida pode ser mais fácil. Sempre falo com muito entusiasmo e assim, eu acho que é o melhor tratamento porque ele serve tanto como preventivo para um início de um problema, quando você está com problema, para os sintomas e depois para você se manter bem. Então eu falo, você não precisa ter um motivo para vir na acupuntura, porque você sempre vai sair melhor depois da sessão. Eu pego o cartãozinho daqui e entrego pro pessoal, porque é bom, né? O que é bom a gente tem que passar para frente, não é? O que é ruim a gente isola.